Bom, eu estou fazendo hoje uma tentativa de uma nova postagem com um método diferente, com vídeo e também com a tela, com essa pequena apresentação. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Urim e Tumim. Eu coloquei nessa primeira tela, na tela inicial, algumas gravuras, imagens que eu tinha guardado aqui. Bom, a primeira dela, no canto esquerdo, acima, tem o desenho do que nós podemos chamar de óculos, né? Que eram óculos em um formato bem parecido com o óculos tradicional. Dentro dele tinha aí duas pedras que eram utilizadas aí em tempos antigos para receber revelação e também para fazer tradução. E aí vocês podem ver que as duas lentes cruzadas formam a estrela de Davi. E elas mostram aí um esquadro, um compasso. Para quem conhece um pouco sobre o templo vai conseguir ter uma interpretação um pouco melhor. Abaixo tem aí de novo uma outra figura de como seria o Urim e Tumim. E no meio, embaixo, tem duas pedras, como essas duas pedras que eu tenho aqui na mão, uma branca e uma preta, que são uma pedra ônix. Essa pedra é a pedra que foi utilizada para fazer o Urim e Tumim na antiga Israel, em tempos antigos, e ela é o que representa o Urim e Tumim ainda hoje, né? Duas pedras ônix, uma ônix preta e uma ônix branca, como vocês podem ver nessa figura da direita aí. No meio a gente tem aí uma espécie de peitoral, uma espécie de vestimenta que foi feita, usada em tempos antigos pelo sumo sacerdote. E a gente pode ver abaixo à direita também Joseph Smith, ele vestindo esse peitoral e usando o Urim e Tumim com as placas de ouro na mão para fazer a tradução do livro de Mórmon. Nessa segunda tela eu coloquei aí uma citaçãozinha e algumas escrituras que falam um pouco sobre esse objeto que é o Urim e Tumim. Bom, queria ler primeiro aqui esse parágrafo que diz: instrumentos preparados por Deus para ajudar o homem a obter revelação e a traduzir línguas. Na língua hebraica, essas palavras significam luzes e perfeições. O Urim e Tumim consiste de duas pedras colocadas em aros de prata, as quais às vezes são usadas junto com o peitoral, como a gente viu na gravura anterior. Esta terra, em seu estado santificado e imortal, torna-se um grande Urim e Tumim. E aí a gente tem duas escrituras, uma em Doutrina e Convênios 17, Joseph Smith História, depois de Doutrina e Convênios 130, que falam sobre isso. Bom, essas duas pedras que a gente viu e que ele fala que elas estavam envoltas em aros de prata, nem sempre foram usadas dessa modo, né? Em tempos antigos elas eram usadas desse mesmo modo que está aqui na minha mão, soltas, e não em aros de prata, que dá uma conotação parecida do que seja um óculos, do que é um óculos. Depois tem algumas outras escrituras aí que falam sobre o peitoral do juízo com o Urim e Tumim, em Êxodo. Depois Apocalipse 2,17 fala que aquele que vencer vai receber uma pedra branca. Nessa pedra branca vai ter um novo nome. Depois tem aí essa outra escritura de Mosias falando sobre o objetivo dele, que era poder olhar através dessa pedra e poder traduzir. Fala aí sobre Joseph Smith usando o Urim e Tumim para receber revelação. Não foi só para traduzir, mas foi para receber revelação também. Em Doutrina e Convênios 17:1, já um pouco mais lá embaixo, fala sobre as três testemunhas. Elas tinham que ver o Urim e Tumim, que o Urim e Tumim que Joseph usou foi o mesmo que foi dado para o irmão de Jared no monte. A gente tem uma outra escritura, Doutrina e Convênios 130, 6:11, fala que o lugar onde Deus reside é um grande Urim e Tumim, e essa pedra branca vai se tornar um Urim e Tumim para toda pessoa que recebeu uma. E aí, por último, Abraão, falando que ele também tinha um Urim e Tumim. Bom, a gente sabe aí que Joseph Smith, Arão, Abraão, o irmão de Jared, algumas pessoas
alguns profetas, tiveram esse objeto aí como auxílio. Bom, coloquei agora aí duas outras citações. Uma diz: Urim Tumim, que significa luzes e perfeições, vem dessa palavra em hebraico aí, que quer dizer luzes e perfeições. É o nome dado a um processo de adivinhação utilizado pelos antigos israelitas para desenvolver a vontade de Deus sobre determinado evento. Geralmente os cristãos creem que Urim e Tumim sejam duas pedras colocadas no peitoral do sumo sacerdote, contendo em uma face resposta positiva, que era a pedra branca, e outra face resposta negativa, que era a pedra preta. Fazendo-se a pergunta, jogavam-se as duas pedras, de acordo com os lados que elas caíssem, era confirmada uma resposta negativa ou uma resposta positiva no resultado que você queria obter. Bom, aí tem duas gravuras aí que mostram a da esquerda a caixa onde provavelmente Jesus Smith recebeu o Urim Tumim, foi junto com as placas de ouro quando ele achou lá no Monte Cumorah. Tinha não só o peitoral, o Urim Tumim, as placas de ouro, mas alguns outros objetos que não vou falar hoje, mas um outro dia talvez a gente possa comentar a respeito disso. E aí à direita Jesus Smith usando aquilo que seria uma espécie de óculos Urim Tumim para traduzir o livro de Mormon. Então essa primeira postagem, esse primeiro teste que eu estou fazendo para falar a respeito do Urim Tumim e a respeito desse objeto, que foi um objeto utilizado no Antigo Israel, foi um objeto utilizado na nossa dispensação e que consiste no que um vidente pode fazer, que é ver o futuro, traduzir, ver o passado, através do dom e poder de Deus.